Parece-me que temos satisfeito a evidência desta gloriosa especialidade e diferença. E só nos resta mostrar a razão e fundamentos dela que não serão menos gloriosos. A filiação adotiva, como se funda não em caso ou fortuna da natureza, senão em eleição do juízo e da vontade, necessariamente supõe merecimento. E quanto o juízo é mais sublime e a vontade mais reta, tanto maior merecimento supõe. Qual é logo ou quais são os merecimentos por cuja singularidade e grandeza mereceram os filhos da religião carmelitana ser preferidos e antepostos a todos os outros na eleição da Mãe de Deus? Confesso que em matéria tão grave, em que todas as sagradas religiões podem alegar tantos e tão ilustres títulos de merecimentos, de obséquio, de devoção e de serviços tão particulares feitos à Virgem Santíssima, não me soube por muito tempo resolver, até que o mesmo Evangelho, por caminho tão extraordinário como logo vereis, me guiou a acertar com a verdadeira razão o a que eu tenho por tal. Digo que foram preferidos os carmelitas pela grande semelhança que esta sagrada religião, desde seus antiquíssimos princípios, teve com Cristo. E era razão que aqueles fossem preferidos na eleição de filhos adotivos que mais semelhantes e mais conformes eram ao filho natural. Governou-se a Mãe de Deus neste decreto da sua eleição pelas mesmas ideias das eleições e decretos divinos. Como decretou Deus ab eterno os seus filhos adotivos? Disse o São Paulo no capítulo 8 da Epístola aos Romanos: Quos prescivit et predestinavit conformes fieri imaginis Filii sui, ut sit ipse primogenitus in multis fratribus. Os que Deus predestinou para filhos adotivos, predestinou-os também para serem semelhantes e conformes a seu filho natural, para que o filho natural seja o primogênito e os adotivos segundos. De maneira que, como os filhos do mesmo pai todos são irmãos, é bem que sejam parecidos e semelhantes. E como Cristo, que é o primogênito, é também o exemplar dos demais, para que os adotivos, que são os segundos, lhes sejam semelhantes, é necessário que se retratem por ele e se confirmem com ele, porque de outro modo seriam irmãos e não seriam parecidos. Esta é a forma dos decretos de Deus nas suas eleições. E tal foi o da Virgem Maria nesta sua. Só com uma diferença: que Deus faz semelhantes aos que quer adotar por filhos, e a Senhora adotou por filhos aos que achou semelhantes. Elias lhes deu a semelhança e a Senhora a adoção, mas a adoção fundada na semelhança, conformes imaginis Filii sui, ut sit ipse primogenitus in multis fratribus. Quanta fosse desde seu princípio a semelhança dos carmelitas com Cristo, isto é, dos primogênitos adotivos da Senhora com o seu primogênito natural, testificou Salomão não menos que nomeando aos carmelitas por seu próprio nome. Descreve o esposo a esposa no capítulo 7 dos Cânticos, retratando suas perfeições uma por uma. E chegando à cabeça, faz esta notável comparação: Caput ut Carmelus. A vossa cabeça, esposa minha, é como o Monte Carmelo. Não me espanto que Salomão compare a cabeça da esposa a um monte, porque as suas comparações são tão extraordinárias como a sua sabedoria.
Mas por que mais ao Monte Carmelo que a outro? Saibamos qual é a cabeça comparada e logo veremos a propriedade da comparação. A esposa de que se trata nos cânticos é a igreja. A cabeça desta esposa e do corpo místico da igreja é Cristo. Et ipsum dedit caput supra omnem ecclesiam quest corpus ipsius, diz São Paulo. E querendo comparar Salomão a Cristo com alguma coisa da terra, não achou outra que fosse mais semelhante a ele que o Monte Carmelo, porque era habitado dos carmelitas. Justo Orgelitano, in Carmelo monte sanctus Elias et Eliseus sepe receptaculum habuerunt, qua propter in capite ecclesiae Domino nostro Iesu Christo, quos sublimius nihil est, iusti habitaculum recipiunt. Muitos varões justos e santos fizeram célebres e famosos outros montes de Israel e fora dele. Mas não compara Salomão a Cristo, nem ao Monte Sinai, venerado pela lei de Moisés, nem ao Monte Mória, santificado com o sacrifício de Abraão, nem ao Monte Olivete, regado com as lágrimas de Davi, nem ao Monte Líbano, frequentado de Josias e Ezequias. Mas só e singularmente ao Monte Carmelo, porque era o solar nobilíssimo dos carmelitas, consagrado com a santidade de sua vida e instituto. E não houve naqueles tempos nem outra vida, nem outro instituto tão semelhante a Cristo. E senão apareça Cristo no mundo e vejamos a quem o comparam os homens e a quem dizem que é semelhante. Perguntou Cristo aos apóstolos: Quem dicunt homines esse filium hominis? Que opinião havia dele no povo? Quem diziam que era? E responderam: Ali Ioannem Baptistam, ali autem Eliam, ali vero Jeremiam aut unum ex prophetis. Uns dizem, Senhor, que sois o Batista, outros Elias, outros Jeremias ou algum dos profetas. Bravos inimigos são os homens da idade em que nasceram. Mais depressa creem que podem ressuscitar os grandes homens passados que nascer de novo outros tão grandes como eles. Sempre a inveja foi vício de vivos e dos presentes. E até Deus, depois que se sujeitou a nascer, não ficou isento desta injúria do tempo. Mas suposto que cuidavam e diziam que era um dos antigos, parecia-me a mim que o haviam de comparar com os reis e não com os profetas. Porque o Messias era esperado como rei e Cristo como rei foi aclamado e adorado dos magos, título que tanto sangue custou aos inocentes. E as turbas o quiseram levantar por rei no deserto, e finalmente em Jerusalém o receberam com triunfo e aplausos públicos de rei. Benedictus qui venit in nomine Domini Rex Israel. Contudo, era tanta semelhança que Cristo tinha com os carmelitas e os carmelitas com Cristo, que a ninguém lhe parecia senão carmelita. Elias era carmelita e o primeiro pai fundador dos carmelitas, como consta de toda a Escritura. O Batista era carmelita, como dizem São Gregório Nazianzeno, São Macário, Santo Antonino. Jeremias era carmelita, se não no lugar, ao menos no Instituto da Vida, como se colhe de São Jerônimo na prefação do mesmo profeta. Os outros profetas também, muitos eram carmelitas. Tanto assim que a religião carmelitana, pelo nome mais comum, se chamava Cetus Prophetarum, Congregação dos Profetas. E como os carmelitas, desde seu início, foram tão semelhantes e tão parecidos a Cristo,
havendo a Mãe de Deus de dar irmãos adotivos ao seu filho natural e ao seu primogênito filho segundos, claro está que estes não haviam nem deviam ser outros, senão aqueles que eram mais semelhantes e mais conformes a ele. Conformes imaginis filii sui, ut sit ipse primogenitus in multis fratribus. Só estou vendo que se me pode instar e fortemente. Se a semelhança com Cristo foi o merecimento desta prerrogativa, ainda que concedamos liberalmente aos antigos carmelitas tudo que essencialmente pertence e constitui uma verdadeira religião, não há nem pode haver dúvida que as religiões da lei da graça participam muito maior e mais perfeita semelhança com Cristo. Logo, ou qualquer delas havia de ser a preferida nesta filiação, ou não é este o verdadeiro fundamento e merecimento dela. Torno a dizer que sim, e não me quero valer de um escudo com que estes semelhantes golpes se podiam rebater facilmente. E é que as leis e regras do amor não são stricte iuris. Ainda que as razões do amor padeçam instâncias, nem por isso se faz prova contra a verdade e certeza de suas eleições. Antes, por isso, são mais suas ainda, de pais a filhos. Dá razão à Escritura porque Jacob amava mais a José que a todos os outros filhos. E diz que era eo quod in senectute genuici eum, porque o havia gerado na velhice. Contra que esta mesma razão favorecia muito mais a Benjamim, o qual nasceu depois de José e foi o último filho de Jacó. Contudo, a conclusão era certa, e a razão em que se fundava a verdadeira, e por tal a qualificava o texto sagrado. O mesmo podia eu responder quando a objeção e a instância subsistira. Mas não subsiste. A religião carmelitana, havendo começado mais de 1000 anos antes das mais antigas, teve 2 tempos e 2 idades. Uma depois e outra antes de Cristo. Depois de Cristo foi tão perfeita a religião como qualquer das outras da lei da graça. Antes de Cristo teve toda a perfeição que permitia aquele tempo e aquele estado. E esta circunstância de ter começado antes e tanto antes de Cristo é uma prerrogativa que a faz única e singular e incomparável na mesma semelhança em que se funda sua preferência. As outras religiões foram semelhantes a Cristo por imitação de Cristo. Os carmelitas foram semelhantes a Cristo antes de haver no mundo Cristo a quem imitar. Este modo de ser semelhante excede incomparavelmente a todas as outras semelhanças. De Job disse Deus que não tinha semelhante na terra. Nunquid considerasti servum meum Job, quod non citei similis in terra. E por quê? Santo Agostinho, quis tantum potuit promereri, qui tale testimonium Dominus perciberet, nisi hi qui non imitator invenitur, sed autor eorum gessit. Não teve Job semelhante no mundo, porque não foi imitador, senão autor. Os outros imitaram, ele não teve a quem imitar. Ele foi original, os outros cópia. Ele mestre, os outros discípulos. E mestre, antes de vir ao mundo, o mestre do mundo. Mudai o nome de jovem Elias e tenham respondido por mim, Santo Agostinho. Mas dê-me licença a vossa devoção, para que eu desenvolva um pouco do muito que está encoberto na diferença desta semelhança. Diz Cristo, beati qui audiunt verbum Dei et custodium tilud. Bem-aventurados os que ouvem a palavra de Deus e a aguardam.
quanto mais bem-aventurados serão os que guardam a palavra de Deus sem a ouvirem. Pois esta é a vantagem que faz a religião carmelitana a todas as outras religiões da igreja. As outras religiões ouviram a palavra de Deus e guardaram-na. A religião carmelitana guardou a palavra de Deus antes de a ouvir. As outras religiões ouviram a palavra de Deus e guardaram-na, porque primeiro Cristo pregou os conselhos evangélicos em que consiste a perfeição religiosa, e depois os seguiram e abraçaram os fundadores dessas religiões e se consagraram ao serviço de Deus debaixo daquele instituto. Porém, a religião carmelitana e seus antiquíssimos e santíssimos fundadores, ainda Cristo não tinha pregado nem ensinado ao mundo a perfeição e a alteza dos conselhos evangélicos, e já eles os guardavam com religiosíssima observância. Ainda Cristo não tinha pregado o desprezo do mundo, e já eles tinham deixado o mundo. Ainda não tinha pregado a pobreza, e já eles por voto eram pobres. Ainda não tinha pregado a castidade e a obediência, e já eles por voto eram castos e obedientes. Enfim, Cristo não tinha pregado nem aconselhado o estado de religião, e já eles eram religiosos. Diz São Paulo que ninguém pode obrar sem crer, nem crer sem ouvir, nem ouvir sem pregador. Quomodo credente quem non audierunt, quomodo autem audient sine predicante. E os religiosos carmelitas, vencendo gloriosamente este impossível, antes de se pregar o evangelho, o creram, e antes de o ouvir, o obraram, sendo evangélicos antes de haver evangelho, sendo apostólicos antes de haver apóstolos, sendo cristãos antes de haver Cristo. Não disse bem, muito mais é ser religioso que ser cristão. E quando no mundo ainda não havia quem fosse cristão, já todos os carmelitas eram religiosos. Marcela levantou a voz, dizendo: Beatus venter qui te portavi. Cristo, sobre aquela voz, levantou mais e disse: Qui nimo beati qui audiunt verbum Dei et custodium tilud. E os religiosos carmelitas, com um contraponto altíssimo, podem acrescentar em glória do mesmo Cristo outro qui nimo e dizer: Qui nimo beati qui non audierunt et custodierunt, porque guardavam a palavra de Cristo antes de a ouvir. Dos anjos diz Davi uma coisa notável: Facientes verbum ilius ad audiendam vocem sermonum eius, que fazem a palavra de Deus para ouvirem. Não entendo, ou os termos estão trocados. Parece que havia de dizer: os anjos ouvem a palavra de Deus para a fazerem, e não os anjos fazem a palavra de Deus para a ouvirem. Porque primeiro é ouvir o que Deus manda e depois fazê-lo. Pois por que diz que fazem para ouvir e não ouvem para fazer? Porque é tão grande a prontidão e a diligência com que os anjos executam a palavra de Deus, que parece que primeiro a fazem do que a ouvem. No mesmo instante, ouvem e executam. Assim se entendem estas palavras, nem admitem outro sentido nos anjos do céu. Porém, nos anjos do Carmelo, sim, porque verdadeiramente executaram a palavra de Cristo antes de a ouvirem, e não só antes e muito antes, senão 800 anos antes, que tantos precedeu Elias a Cristo. 800 anos antes de se ouvir no mundo a palavra de Cristo, já no Carmelo se guardava o Evangelho. Facientes verbum ilius
ad audiendam vocem sermonum eius. Ainda a palavra de Cristo não era ouvida e já era executada. Ainda a palavra de Cristo não tinha voz e já tinha obediência. Ainda a palavra de Cristo não era palavra e já era obras. A maior sentença que disseram os 7 sábios da Grécia foi sequere Deum. Mas o espírito e as obras de Abraão foram tão antecipadas, diz Santo Ambrósio, que já ele tinha feito muitos anos antes o que os sábios disseram depois. Quod promanio inter septem sapientium dicta celebratur, sequere Deum, fecit Abraham factoque sapientium dicta praevenit. E se fazer e executar antes o que os sábios da Grécia disseram depois é grande louvor de Abraão, qual será o dos carmelitas em haverem antecipado com suas obras as palavras da sabedoria eterna, em fazerem o que Cristo ensinou antes de Cristo ensinar, em serem discípulos de Cristo antes de serem ouvintes de Cristo, qui non audierunt verbum Dei et custodierunt illud. Mas para que esta semelhança entre o filho natural da Virgem e os filhos adotivos fosse recíproca, não só eles foram imitadores de Cristo, mas Cristo, enquanto podia ser, os imitou a eles. Não só foram os carmelitas os que fizeram antes o que a palavra de Deus não tinha dito, mas a palavra de Deus foi a que disse e ensinou depois o que os carmelitas tinham feito. Eles guardaram o que Cristo não tinha ensinado. E Cristo guardou o que eles tinham guardado. Custodierunt illud. Será prova não dificultosa desta maravilhosa excelência um dos mais dificultosos lugares do Evangelho. Nolite putare, quoniam veni solvere legem aut profetas, non veni solvere sed ad implere. Ninguém cuide de mim, diz Cristo, que vim desfazer a lei e os profetas, porque a vim guardar e cumprir. É certo que Cristo veio desfazer a lei, porque em lugar da lei escrita, veio substituir a lei da graça. Pois se Cristo veio desfazer a lei, como diz que a não veio desfazer, senão que a veio cumprir? Eu direi, dai-me atenção. A lei de Moisés, não falando na parte judicial que não pertence aqui, tinha 2 partes: a cerimonial e a moral. A cerimonial, essa foi a que Cristo desfez, como se desfaz a sombra com a luz, a figura com o figurado, a promessa com o prometido e a esperança com a posse. A parte moral não a desfez Cristo, antes a aperfeiçoou e de 2 modos. O primeiro, declarando e tirando os abusos com que os fariseus a tinham depravado. O segundo, acrescentando-lhe os conselhos evangélicos, não com necessidade de preceito, mas como ornamento e coroa da mesma lei, para os que livremente a quisessem alcançar. E porque a religião dos profetas, isto é, Elias e seus sucessores, tinham dado princípio, ainda que em menor perfeição, aos mesmos conselhos, e Cristo observou e guardou uma e outra coisa, por isso disse, non veni solvere legem aut profetas, sed ad implere. E que este seja o verdadeiro sentido do texto, prova-se de todas as circunstâncias e consequências dele. Porque, primeiramente, a matéria de que Cristo atualmente falava eram os mesmos conselhos evangélicos. Beati pauper spiritu, etc. As pessoas com quem falava eram os apóstolos chamados para seguir a perfeição dos mesmos conselhos. Accesserum Tadeum discipuli eius et aperien sosum docebat eos. O prêmio que prometia era ser grande no céu. Heic magnus vocabitur in regno celorum,
que só se dá aos observadores dos conselhos. O nome com que o significou foi de mandamentos mínimos, de mandatis restis minimis. Porque os conselhos não chegam a ser mandamentos, nem têm força de preceito, nem excluem do reino do céu. Minimus vocabitur in regno celorum. Finalmente, aquela disjuntiva aut, legem aut profetas, mostra claramente que a doutrina dos profetas de que Cristo falava era distinta da lei. Porque se tomar os profetas só como os intérpretes da lei, havia de dizer legem et profetas, como quando disse lex et profete usque ad Ioannem. Mas os profetas de que aqui falava não eram os intérpretes da lei, senão os que seriam vida em instituto superior a ela, qual era o que Cristo atualmente estava pregando. E porque Elias, Eliseu e seus sucessores, que comumente eram profetas e se chamavam os profetas, tinham dado princípio antes de Cristo os pregar a estes que depois foram conselhos evangélicos. Por isso diz Cristo que nem viera desfazer a lei quanto aos preceitos, nem os profetas quanto à perfeição, senão a observá-la e a cumpri-la. Non veni solvere, sed ad implere. Conforma-se mais a verdade e propriedade desta explicação com outras palavras notáveis do mesmo texto. Donec transia celum et terra, iota unum aut unus apex non preteribit a lege, donec omnia fiant. É a profecia e promessa de Cristo, na qual assegura que a lei de que falava e os ápices dela se hão de observar até o fim do mundo. Até o fim do mundo. Logo não falava Cristo da lei cerimonial que já acabou, senão da moral que atualmente estava reformando e aperfeiçoando, acrescentando-lhes conselhos que são os ápices da mesma lei, isto é, as partes e pontos mais miúdos e mais delicados e mais altos, a que por isso chama mandamentos mínimos. Apex est evangelica perfectio, diz a glossa. E São Crisóstomo, non pro veteribus legibus hoc dicit, sed pro his, que ipse erat precepturus, que quide minima vocat, licet magna sint. Onde se segue claramente que os profetas de que Cristo disse legem aut profetas eram aqueles profetas que observavam um instituto semelhante aos conselhos evangélicos. E por isso, neste segundo texto, não fez distinção da lei dos profetas, nem disse lei e profetas, senão somente lei. Non preteribit a lege. Porque depois que a lei moral e a escrita passou a ser lei evangélica, dentro dela se compreenderam também os conselhos, que no tempo da lei escrita andavam na tradição e exemplo dos homens santos e não no corpo da lei. Esta mesma lei, pois, e estes mesmos ápices dela, que agora são conselhos evangélicos, e antigamente eram institutos proféticos em Elias e seus sucessores, não só diz Cristo que hão de durar até o fim do mundo, quando virá o mesmo Elias contra o anticristo, mas que o mesmo Cristo os veio guardar e cumprir. Non veni solvere legem aut profetas, non veni solvere sed ad implere. Oh, grande glória desta religião grande, singular, inefável. Que vindo Deus ao mundo a desfazer uma lei que ele mesmo instituíra, diga que veio não a desfazer, senão a guardar as leis que instituíram os carmelitas. Esta é a diferença que vai desta sagrada religião às nossas. Nós imos pelos passos de Cristo
E Cristo diz que vai pelos seus. Nós caminhamos por onde Cristo pisou. E Cristo pisou por onde os precursores do Carmelo tinham caminhado. Entra Cristo triunfando em Jerusalém, acompanhado de infinita gente, clamando e aclamando todos, Hosana, filho David. E notam os evangelistas que uns iam diante e outros de trás. Et qui praebant et qui sequebantur. Perguntam agora os doutores, quem eram ou quem representavam os que iam diante e quem os que iam de trás? E respondem com o santo Hilário que os que iam diante eram os santos da lei velha que vieram antes de Cristo. E os que seguiam de trás eram os santos da lei nova que vieram depois de Cristo. Os que iam diante eram os Elias, os Eliseus, os Jeremias, os Batistas. Os que iam de trás eram os Pedros, os Paulos, os Agostinhos, os Domingos, os franciscanos. E que diferença havia entre uns e outros? A diferença era que os que iam de trás seguiam, os que iam diante eram seguidos. Os que iam de trás caminhavam por onde Cristo pisava. Os que iam diante pisava Cristo por onde eles tinham caminhado. E este era o lugar em que iam os carmelitas. Tão adiantados em guardar a palavra e doutrina de Cristo, que em vez de eles seguirem a Cristo, veio Cristo, do modo que se pode entender, a os seguir a eles. Non veni solvere legem aut profetas, sed ad implere. Mais mistério há no caso. Os que iam diante, que já dissemos quem eram, lançavam as capas no chão para que Cristo passasse por cima delas. E unte autem illos subcernebant vestimenta sua. Onde infere advertidamente São Pascácio que Cristo neste triunfo não deixou pegadas porque não assentava os passos de seu caminho sobre a terra, senão sobre os mantos. Pois se Cristo veio a este mundo para que seguissem suas pisadas os que viessem depois dele, ut sequamini vestigia eius, por que não deixou pisadas neste caminho? Porque aquelas capas dos que iam diante vinham a ser os mantos e os hábitos dos carmelitas. E onde estavam os hábitos dos carmelitas, eles substituíam as pisadas de Cristo. Porque o que Cristo ensinou depois, geralmente com a sua doutrina e com os seus passos, isso é o que os carmelitas tinham exercitado e ensinado antes, com o seu hábito, com o seu exemplo, com sua profissão. Os que iam de trás não é muito que o fizessem depois de ouvirem e verem a Cristo, mas que o fizessem os que iam diante sem verem a Cristo nem o ouvirem. Esta foi a maravilha e esta é a excelência singular dos carmelitas. Qui non audierunt verbum Dei et custodierunt illud. Nem cuide alguém que é ou pode parecer contra a dignidade e suprema primazia de Cristo esta precedência de tempo. Porque toda essa virtude, todo esse exemplo, toda essa luz, ainda que antecedente, foi derivada do mesmo Cristo. Na primeira semana do mundo criou Deus o sol ao quarto dia e pôs o sol do quarto céu. E por que no quarto céu e ao quarto dia? Com admirável providência e mistério, no quarto dia precederam 3 dias atrás e seguiram-se outros 3 adiante. No quarto céu ficavam 3 planetas abaixo e outros 3 acima.
E foi destinado ao sol aquele tempo e aquele lugar, aquele dia e aquele céu, para que, estando no meio como primeira fonte de luz, tanto pudesse alumiar os planetas de baixo como os de cima, tanto os dias que ficavam atrás como os que iam adiante. Nos planetas está claro. Nos dias também é certo, porque aquela luz que precedeu nos primeiros 3 dias da criação, como diz Santo Tomás, o comum dos teólogos, era parte da mesma luz, posto que menos intensa, da qual depois foi formado o sol. Nem mais nem menos o sol de justiça. O tempo em que veio ao mundo foi no meio dos anos. In medio annorum notum facies. O lugar em que nasceu no mundo foi no meio da terra. Operatus est salutem in medio terrae. Para que entendêssemos como verdadeiramente era que a luz, a sabedoria, a virtude, a graça, o exemplo e o instituto de vida de todos os homens santos, ou os que vieram antes ou os que se seguissem depois, em qualquer tempo e em qualquer lugar, tudo manava daquela primeira fonte. Tudo eram raios daquele sol e tudo efeitos daquela suprema causa. Todas as religiões vieram ao mundo depois de Cristo. A carmelitana abraçou ambos os tempos, porque já era antes e foi depois. Quando imitou e quando não tinha a quem imitar. Quando seguiu e quando não tinha a quem seguir. Quando ouviu e quando não tinha ouvido. Sempre foi inspirada, movida e antecipada de Cristo. Teve planetas abaixo do Sol e planetas acima. Teve dias depois do Sol e dias antes, mas todos alumiados do mesmo Sol. Com quanta glória e com quanta propriedade se pode dizer desta sagrada família, permanebit cum sole et ante lunam. Sempre com o sol, mas antes da lua. Sempre com o sol, porque em ambos os tempos e em ambos os estados, sempre foi alumiada de Cristo. Mas antes da lua, porque no primeiro tempo e no primeiro estado, foi antes da Virgem Santíssima. Mas por serem antes da mãe, nem por isso deixaram de ser sempre seus filhos. Antes, por isso mesmo, mais próprios e mais singulares filhos e mais parecidos ao seu primogênito. Porque é prerrogativa única desta soberana mãe ser mãe de filhos que já eram antes de ela ser. Et genitex quando non quae seculorum generavit autorem. Foi mãe destes filhos que já eram em tempo, assim como foi mãe do filho que era desde a eternidade. Beatus venter qui te portavi. Tenho acabado meu discurso, mas direis e com muita razão que mal acabado, pois tendo honrado esta solenidade com sua presença, o diviníssimo sacramento, e sendo a primeira e principal parte dela, não teve parte no sermão. Não me tenhais por tão descuidado. A este fim ficaram reservadas e intactas aquelas 2 palavras do tema, et opera quae subsiste. E não hão de vir desatadas no discurso. Os filhos primeiros já sabeis que têm obrigação de dar alimentos aos filhos segundos. E esses alimentos, conforme a sua qualidade, a sua nobreza, o seu estado,
E como os religiosos carmelitas são irmãos segundos de Cristo por parte de sua mãe, era obrigado Cristo a lhe dar alimentos, e tais alimentos que fossem dignos de filhos da Mãe de Deus. Pois que alimentos haviam de ser estes, senão mesmo Deus dado em alimento? É verdade que o Santíssimo Sacramento do altar foi instituído para todos, mas pode ser aplicado com diferença. Dar Cristo este pão do céu aos outros homens foi graça, foi liberalidade. Dá-lo aos religiosos do Carmo foi dívida e foi obrigação. Aos outros homens foi graça e foi liberalidade, porque não lhe devia a Cristo este sacramento como Redentor. Aos carmelitas foi dívida e foi obrigação, porque lhes devia estes alimentos como irmão maior. Direis que alimentos sim, mas não estes. Alimentos sim por irmãos seus e filhos de sua mãe. Mas que estes alimentos fossem tirados de sua própria substância e debaixo de acidentes diversos, qual é o mistério sagrado da Eucaristia? Por que razão? Ora, vede, Cristo, como irmão primogênito, devia sustentar os filhos de sua própria mãe e seus irmãos secundos com tais alimentos, quais eram aqueles com que sua mãe o sustentava. E que alimentos eram estes? Et ubera quae succisti. O alimento com que a Senhora sustentou a seu filho foi o leite de seus peitos. E o leite, que alimento e que substância é? Perguntai-o a Aristóteles e a Galeno. O leite é sangue branco. E não há outra distinção entre o sangue e o leite, senão que o leite é sangue branco e o sangue leite vermelho. A substância é a mesma, os acidentes diversos. De sorte que a Virgem Senhora Nossa deu o sangue por 2 vezes e por 2 modos a Cristo. Deu-lhe uma vez o sangue de suas entranhas, de que se formou o corpo sagrado quando o gerou. Beatus venter qui te portavi. E deu-lhe outra vez e 1000 vezes o sangue de seus peitos, com que o sustentou e alimentou. Et ubera quae succisti. E entre um e outro sangue, que todo se convertia em substância de Cristo, não havia mais diferença que a brancura dos acidentes. E como a Virgem alimentava o seu filho primogênito com a substância mesma de seu corpo, debaixo de acidentes brancos, corria a obrigação a Cristo, como filho maior, de alimentar os filhos segundos de sua mãe com a mesma substância do seu corpo, debaixo de acidentes da mesma cor que é o Sacramento Santíssimo. O primeiro carmelita foi o primeiro que logrou estes alimentos e tomou em figura a posse deles. Fugiu Elias para o deserto, lançou-se ao pé de uma árvore, adormeceu, acordou um anjo e deu-lhe pão para que comesse. Comeu Elias, tornou a adormecer, e tornou o anjo a acordá-lo e a dar-lhe mais pão, e comeu outra vez. É comum a alegoria dos padres que este pão representava o Santíssimo Sacramento. E ser o pão dado por modo de alimento, as circunstâncias o mostram. Porque o comeu Elias sem lhe custar nenhum trabalho, nem cuidado, comendo e dormindo. O irmão maior é o que tem o cuidado e o trabalho dos alimentos. Os filhos segundos põem ali os seus alimentos limpos e secos, comem e dormem. Mas
quando lhe deram a este grande carmelita o sacramento em alimentos? No deserto e à sombra de uma árvore. O deserto, diz Hugo Cardial, significava o retiro do mundo. A árvore significava a cruz. O deserto já o havia, porque já Elias o professava. A cruz não havia ainda, porque Cristo ainda não era nascido. Mas os alimentos do sacramento não se deram a Elias, senão depois que ele esteve no deserto e à sombra da cruz. Porque não haviam de lograr os carmelitas estes alimentos enquanto filhos de Elias, senão enquanto irmãos de Cristo. Não pela geração passada de seu pai, senão pela filiação futura de sua mãe. Beatus venter qui te portavit, et ubera que suxisti. Agora tenho acabado. Se disse pouco, quem elegeu o pregador me desculpa. Se fui largo, assaz castigo é de ser pouco e não ser breve. E se acaso alguém das sagradas religiões que me ouvem e das que me não ouvem também tem alguns embargos ao que disse, ainda me fica com que responder a quaisquer artigos de nova razão. Mas a melhor e última seja conhecermos todos que o que diz da sagrada religião do Carmo, sendo particular, é comum, e sendo prerrogativa só desta religião, é glória de todas. Quem hoje, para louvar a Cristo, disse Beatus venter, sabia que o louvor da mãe é louvor dos filhos. Este é o exemplo que segui, supondo como verdadeiramente é que todos somos filhos deste instituto, todos descendemos dele. Assim o diz São Jerônimo, São Macário, Santo Isidoro, São Bernardo. Não refiro as palavras de cada um por não ser mais largo. Mas fiquem ao pé do Monte Carmelo as de Batista Mantuano, que com o espírito do mesmo Parnaso as ligou e resumiu nestas regras. Ilem perpetuis tel misi e fontibus omnes, religio et sacri fluxit reverentia cultus, quid habent ali montes pietatis, abisto ducitur, ac una plures eviteracemi diffusi late terras atque quora complent. In cartusiacis eterna silentia claustris, in varias benedictus oves collegit. Abisto canabe nodossa tunicas arcere fluentes, linipedes dedicere viri, quique arva colevant invia, et assiduo terras ardore calentes, et quos Tyriacus te litore vexit ibero, hinc orti sanctum et sumo genus ordine dignum, hinc nostri venere patris. Como desta sagrada e primitiva religião manaram e se propagaram todas as outras, como troncos da mesma raiz, como rios da mesma fonte, ou como raios do mesmo sol. O que só resta é que todos demos o parabéns à soberana mãe de tais filhos e aos benditos filhos de tal mãe. Beatus venter qui te portavi. E que entendam todas e cada uma das outras religiões e se persuadam que tanto maior parte terão nas mesmas glórias, quanto mais e melhor observarem o que eles guardaram e não ouviram. Beati qui audiunt verbum Dei et custodium dilunt. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave Maria Purissima, sine labore genari concepta,